A minha alma tem sede de Deus, de Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. Assim como a coça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. Porque nasci pra ti, Senhor. Eu vou morar no céu. Porque nasci pra ti, Senhor. Eu vou morar no céu. Porque nasci pra ti, Senhor. Eu vou morar no céu. Porque nasci pra ti, Senhor. Eu vou morar no céu. Boa noite, queridos amigos. Que alegria estarmos mais uma vez fazendo parte desse segundo encontro só para as mulheres. E o tema é perfeito, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Deus, Ele vai nos surpreendendo a cada instante, né? Assim como Nossa Senhora foi surpreendida, eu também fui surpreendida hoje. Mas, vamos lá. O anjo do Senhor sempre aparecia no Segundo Testamento, e ele sempre que aparecia, ele dizia: não temas, não temas.
quando ele apareceu para Nossa Senhora, ele disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Sabe por quê, meus irmãos? Nossa Senhora é uma mulher cheia de virtudes, cheia de graças. E o anjo, logo que se encontrou com ela, ele foi impactado. E pode ter certeza que quando ele se encontrou com ela, que ela falou: faça-se em mim segundo a tua palavra, nessa hora, com certeza o céu parou, a terra parou e até os infernos pararam. Porque a humildade de Nossa Senhora foi o que mais chamou a atenção de Deus. Porque ela é a obra-prima do Senhor. Mas ela se conservou assim. Ela permaneceu assim, cheia de graça. E ela jovem ainda, quando soube do anúncio do anjo, ela deu o seu sim. Ela deu o seu sim para Deus, assim como Ele também nos chama. O que nos diferencia é que nós precisamos saber ouvir a voz de Deus, como ela ouviu a voz de Deus. Ela não sabia do projeto de total, como seria, como aconteceria. Ela perguntou: mas como será? Eu não conheço homem algum. Mas, mesmo sem compreender a finalidade do projeto de salvação, ela deu seu sim. Meus queridos irmãos, muitas vezes Deus nos chama a algo e nós dizemos que sim, mas acabamos muitas vezes nos desviando do caminho. É porque muitas vezes nós falamos o nosso sim não para Deus. Falamos apenas para aqueles homens e mulheres que nos chamam a servir. Mas quando é um sim verdadeiro, nós procuramos permanecer. Procuramos permanecer na graça de Deus. Procuramos servir a Deus, mesmo sem compreender como será e nem até quando. Mas permanecemos. E Nossa Senhora é essa mulher que permanece. Ela deu o seu sim e permaneceu. E logo que ela foi chamada para ser a mãe do Salvador, ela se fez serva e começou a servir. Assim somos nós. Só que o que nos diferencia é que muitas vezes, quando nós somos chamados, nós queremos receber elogios. E Deus nos chama a ser servos, a estarmos a serviço dEle, naquilo que Ele nos mandar ou que nos pedir. Quero acolher todos vocês que nos acompanham pelo Instagram, pelas redes sociais, e quero pedir também que você envie para quantas pessoas você puder enviar. Quantas pessoas você puder alcançar. Compartilha com seus amigos. Estamos aqui celebrando o segundo encontro, embora não seja
com o público, mas não poderíamos deixar passar em branco. Estamos aqui a serviço do Senhor, que nos chama a anunciar, a levar a palavra de Deus. Dentro das nossas limitações, dentro das nossas realidades, mas estamos aqui, como ela mesma diz, sendo servos, fazendo a vontade de Deus. E passando um pouco na história do Antigo Testamento, Samuel, filho de Ana que não poderia gerar filhos, mas que pediu a ele essa graça, a graça de ser mãe e de gerar filho. Deus ouviu a prece de Ana e nasceu Samuel. Samuel foi criado por Eli no templo. Ele era o filho da promessa. Ana prometeu a Deus que se Samuel nascesse, se ela tivesse um filho, daria o nome Samuel e devolveria a ele um profeta para Deus. Samuel já estava crescendo e começou, um dia estava dormindo, começou a ouvir uma voz chamar: Samuel. Ele corria no quarto de Eli, falava: eis-me aqui, Senhor. Ele disse: não te chamei, volta a dormir. Quando ele voltava, o Senhor chamava novamente: Samuel. E assim ele fez por 3 vezes. Eli logo entendeu que era o Senhor chamando e orientou: quando você ouvir a voz de novo, você diga: ei, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Samuel foi uma pessoa que soube ouvir a voz de Deus. E nós, meus queridos irmãos, nós também precisamos ter essa intimidade com o Senhor, ter ouvidos e o coração aberto para ouvir o que o Senhor quer nos falar. Samuel ouviu a voz de Deus e foi servir ao Senhor. Por que eu estou contando a história de Samuel? Porque Samuel ouviu a voz de Deus, assim como Maria também. Nós não sabemos dizer o que ele estava fazendo naquele momento em que o anjo chegou e anunciou que ela seria a mãe do Salvador, mas ela estava nos seus afazeres de casa. E ela parou e ouviu o anjo. Ouviu a voz do anjo. E você? Tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem ouvido a voz do mundo? Porque o mundo também nos chama. O mundo nos chama, nos seduz, e nós acabamos nos deixando levar, achando que temos força suficiente para sairmos sozinhos. Mas eu quero dizer para você hoje: não se iluda com a voz do mundo. Escute a voz de Deus. E Ele fala. Ele fala no nosso coração. Ele fala na palavra. Ele fala no irmão. Eu, na minha juventude, ouvi a voz do mundo. E fui levada para o mundo. Chegou um ponto que eu cheguei a duvidar da inocência de Nossa Senhora e comecei a questionar: como é que ela gerou um filho e permaneceu virgem? Isso é conversa. Isso era o meu pensamento antes, tá, minha gente? E
E comecei a questionar. E José, por quê? Por que ele aceitou ela assim? Então, nós vamos fazendo julgamentos sem conhecer. Como a Bíblia, em um dos evangelhos, Jesus diz que nós nos perdemos por falta de conhecimento. Essa é a mais pura verdade. Quando nós não conhecemos a palavra, não conhecemos a Deus, nós vamos nos perdendo nesse mundo. E aí, eu fui me deixando levar pelo mundo, vivendo as coisas do mundo. E certo dia, com todos esses questionamentos sobre Nossa Senhora, e eu ainda muito arrogante, orgulhosa, eu falava, eu mesmo não peço nada a ela não. Quando eu for pedir alguma coisa, eu peço a Jesus. Eu acho que ela não tem poder para tanta coisa não. E aí passou o tempo, né? Quando a gente está meio que perdido no mundo, mas a nossa alma sempre, ela anseia por Deus, ela tem sede de Deus. Então, eu buscava as coisas do mundo, mas no outro dia eu me sentia vazia e ficava arrasada. Muitas vezes eu achava que era ressaca, mas era o vazio que ficava na minha alma. E eu sempre ia procurei entender as coisas de Deus no Espiritismo. Tentei entender as coisas de Deus nas religiões evangélicas, várias igrejas. E por fim, me deparei num terreiro de macumba. Mas eu sempre perguntava, será que isso é certo? Porque eu tinha esse anseio dentro de mim e não me deixava ir buscar, mas me puxava para fora. Graças a Deus, porque tudo é graça de Deus. Se eu estou aqui hoje, é por graça de Deus. E eu louvo e agradeço a Deus por isso. Quando eu me deparei no terreiro de macumba, eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque é assim que acontece. A gente fica como se estivesse cego, sem ouvir e sem enxergar. E quando eu percebi que eu estava no lugar errado, eu me desesperei. E comecei a frequentar o Santíssimo diariamente, pedindo a Deus que me perdoasse por todos os meus pecados, porque eu tinha sido muito errado em relação a Deus, tinha desagradado o coração dele. E então, uma forma que eu achava que ia resolver, que ia aliviar a minha dor, era adorando a Jesus diariamente. E isso eu fiz por mais de ano. Todos os dias eu ia adorar o Santíssimo. Todo dia. E Deus me chamava para águas mais profundas. E um dia eu, na renovação carismática, estava tendo uma pregação. E o pregador disse, ore, o Senhor te chama a servir. Por que você fica resistindo ao Espírito Santo? E foi muito forte nesse dia. Eu chorei bastante. E a partir desse dia, eu comecei a buscar a Deus, adorando no Santíssimo, participando da Santa Missa, indo para o grupo de oração. E isso foi causando uma grande libertação em mim. Mas o desejo de conhecer a Deus sempre permanecia. Até que um dia eu ia passando e vi a livraria. E já tinha me falado que ia ter enxergos, Eu digo, eu quero fazer alguma coisa que eu preciso estudar a palavra para me entender as coisas de Deus. E aí fizemos o estudo da palavra,
seminário no Espírito Santo. E diariamente, tem 5 anos, 4 ou 5 anos que eu estudo a palavra diariamente. Então o Senhor foi me revelando muitas coisas que eu tinha questionado quando eu não entendia e queria entender aonde Deus não estava. Mas eu tenho algo para dizer para você. A Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus Cristo, é a igreja verdadeira. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito feliz. Eu chorava de alegria de saber que a Igreja Católica foi fundada por Jesus, porque eu queria entender essas coisas. E ontem, em uma das palavras, em um dos evangelhos, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, Paulo dizia que a sabedoria divina é melhor do que a sabedoria do homem. E isso é verdade. Eu prefiro a sabedoria divina do que a sabedoria dos homens. Então, o que nós precisamos é desejar ser cheia de graça, ser uma serva, não querer se vangloriar em nada, ter humildade, porque a humildade foi o que atraiu o coração de Deus para que Maria fosse a mãe do filho dele. E aí, quando Maria dá seu sim, ela glorifica o Senhor e diz: a minha alma exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita, e o poderoso fez em mim maravilhas. E foi isso que ele fez em mim também. Ele fez em mim maravilhas, porque mesmo nas minhas misérias, mesmo nas minhas fraquezas, Deus me resgatou. O Senhor me resgatou e fez em mim maravilhas. Posso dizer a você que não estou 100% transformada, porque isso só na glória de Deus, né? Mas a cada dia, com intimidade com a palavra, oração e o texto, isso vai nos moldando, vai nos fazendo mais íntimos de Nossa Senhora, e nós vamos nos tornando mais parecidos com ela. Mas nós precisamos aprender a ter humildade, porque no mundo o que mais a gente adquire é o orgulho, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência. Tudo eu posso, tudo eu faço, ninguém me segura. E com humildade não. Na humildade nós devemos obediência. Se for a vontade de Deus, a gente faz. Se não for, não faremos. É um coração humilde que alegra o coração de Deus. Não adianta você querer agradar a Deus sendo orgulhoso. Não adianta você querer agradar a Deus achando que você, querendo ser o melhor naquilo que você faz, você não agrada a Deus. Meus irmãos, o reino dos céus é dos pequenos. Maria, ela soube onde era o seu lugar. Ela poderia se achar a melhor das criaturas, mas não, ela fez-se serva e logo foi servir. Ela foi visitar sua prima Isabel. O Senhor também nos chama a servir. Muitas vezes nós fazemos parte de grupos ou disso ou daquilo, mas só para estar à frente, pregando. Quando é para você ir buscar Jesus naquele que está bêbado na rua, que está sujo, que está com fome, aí você diz: eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo.
Ser serva do Senhor é estar disponível. É sendo fiel no pouco. Sabe? Hoje eu não consigo. Eu lembro que a primeira vez que eu rezei o rosário, e eu falava muito do texto, viu? Eu dizia, meu Deus, como é que pode fazer uma oração tão repetida dessa? Esse era o meu pensamento mundano. Hoje eu rezo o rosário, graças a Deus, com vontade, com amor e com dedicação. E eu lembro que a primeira vez que eu rezei o rosário, brigando, mas tinha que ser obediente, né? Aí eu rezando o rosário, a sala foi invadida por um cheiro de rosas, como se você tivesse acabado de cortar muitas rosas, e foi tomando conta da sala. E eu fiquei procurando aquele perfume. Eu disse, meu Deus, onde foi que quebraram esse perfume? E fiquei procurando. E as meninas que estavam lá viram. E ficamos todas sem saber de onde era que estava vindo aquele perfume. Mas era Nossa Senhora trazendo a graça dela pra gente. E, meus irmãos, eu fico muito feliz de hoje estar aqui contando esse testemunho. E dizer a você que seja perseverante na fé. Porque em Atos 1, do 12 ao 14. Diz assim: voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, e ficaram perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, gravem o nome, viu? Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. A palavra aqui. Todos eles perseveraram unanimemente na oração junto com ela, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aqui Atos dos Apóstolos. Desculpa. Só que antes, aqui em Atos dos Apóstolos estava prestes a acontecer o Pentecostes. Eles, quando Jesus foi crucificado, apenas permaneceram com ele, aos pés da cruz, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João, que era o discípulo amado. Mas o que eu quero dizer para vocês é: esses permaneceram no alto da cruz, quando Jesus foi crucificado. E aqui na palavra, em Atos, todos eles estavam juntos. Ou seja, na hora da crucifixão, eles deixaram Jesus, mas eles permaneceram em Jerusalém, porque Jesus tinha pedido para eles não saírem, e permaneceram lá. Nossa Senhora é aquela que deu o sim, mas ela não deu um sim de qualquer jeito. Ela deu um sim e permaneceu com eles, e permaneceu
com seu filho. Quando a gente quer pedir algo para Deus, muitos até dizem assim: pede a mãe que o filho atende. É verdade. Se você quer alcançar uma graça rápido, o mais rápido, se for a vontade de Deus, peça para vir pelas mãos de Nossa Senhora, que o filho dela atende. Se essa for a vontade de Deus na sua vida hoje, diga: Senhor, eu quero ter um coração, Jesus, manso e humilde, como o teu, Senhor, e como o da tua mãe. Eu quero imitar ela em tudo. Quero adquirir todas as virtudes que Nossa Senhora tem, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Meus queridos irmãos, o meu tempo chegou ao fim, mas eu quero pedir a vocês que continuem conosco. Agora, dentro de poucos instantes, vamos fazer uma peça. Os jovens vão fazer uma peça retratando tudo isso que foi falado. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e um ótimo encontro. Amanhã teremos programação durante o dia todo, a partir das 8 horas da manhã. Certo? Estejam sempre em nossa live. Agradeço e compartilhem. Não esqueça não, tá? Daqui a pouco a gente volta. Tchau.